Bom dia! Hoje nós iremos falar sobre a insuficiência renal. A insuficiência renal é a incapacidade dos rins de filtrar o sangue, gerando um acúmulo de substâncias tóxicas no organismo. Ela pode ser aguda ou crônica. A insuficiência renal aguda é caracterizada por uma rápida redução da função renal. Já a crônica é caracterizada por uma perda gradual dessa função. Exatamente, Rafael. A insuficiência renal crônica é definida pelo dano renal por mais de 3 meses ou a taxa de filtração glomerular abaixo de 60 ml por minuto. As principais causas são a diabetes e a hipertensão. Como é uma doença progressiva e reversível, nos estágios iniciais tem um tratamento chamado tratamento conservador, visando principalmente a nutrição do paciente. Nos estágios finais é denominado de substitutiva renal e consiste na diálise ou transplante renal. Agora vamos falar com a Roberta, que vai falar sobre a nutrição em pacientes em hemodiálise. É verdade, Sabrina. A alimentação de pacientes em hemodiálise deve ser equilibrada, assim também como pacientes saudáveis, porém com um cuidado maior. Como nós sabemos, na doença renal existe uma perda total ou parcial da função dos rins, sendo dificultada a eliminação de toxinas ou outras substâncias provenientes dos alimentos pela urina, causando um acúmulo na corrente sanguínea. Deve ter um cuidado com a ingestão de líquidos, potássio, sódio, sal, fósforo. E o nutricionista, juntamente com a família e o paciente, pode fazer uma lista dos alimentos que podem ou que não podem ser ingeridos, de acordo com as suas preferências alimentares e também com os seus hábitos alimentares. Vou listar somente alguns alimentos que não podem ser ingeridos, Alimentos provenientes de gorduras animais, como bacon, toucinho, ou frutas com alto teor de açúcar, como a uva passas. E também deve ser evitado muitos caldos e sopas. Alimentos que podem ser ingeridos são alimentos com baixo teor de açúcar, assim como a maçã, a galinha sem pele e outros alimentos. Você sabe, Sabrina, quais são os sintomas da insuficiência renal? Não, Rafael, quais são? No início pode ser assintomática, mas com a progressão o paciente apresentará náuseas, vômitos, falta de apetite, cansaço, fraqueza, coloração pálida da pele, hálito semelhante à urina, redução da diurese, risco aumentado de sangramentos, alterações cardíacas e do estado mental, como modificação na personalidade, podendo evoluir até a morte. Bom saber, Rafael, o pessoal de casa ficar atento. Agora vamos diretamente de Niterói com Maiara. Bom dia! Hoje eu vou falar sobre a terapia renal substitutiva, mais conhecida como diálise. A terapia renal substitutiva é um tratamento que substitui a função dos rins nos pacientes que apresentam falência da função renal. Existem 2 tipos de diálise, que é a hemodiálise peritoneal e a hemodiálise. Hoje nós vamos focar na hemodiálise. A hemodiálise é um tratamento que substitui a função renal através da passagem de sangue por um filtro dialisador capilar impulsionado por uma máquina. A hemodiálise é realizada 3 vezes por semana, em sessões de duração com aproximadamente 3 a 4 horas. Mas o que é necessário para realizar a hemodiálise? É necessário via de acesso vascular, a máquina de diálise, água tratada, dialisador capilar, que é o filtro, a solução de diálise, é o dialisato e o anticoagulante. Agora eu vou falar dos tipos de acesso. Os tipos de acesso podem ser o catéter duplo lumen, catéter tipo permicável e a fístula arteriovenosa. Vamos também falar sobre a máquina de hemodiálise. A máquina de hemodiálise consiste em uma bomba de sangue, um sistema de fornecimento de solução dialítica e monitores de segurança do circuito extracorpóreo, controle da pressão arterial e venosa do sistema, detector de ar, entre outros. Tudo de forma computadorizada. Aqui na hemodiálise, que é uma das unidades da Fundação ProRim, é realizado o tratamento desses pacientes portadores de insuficiência renal crônica, aquele onde houve a falência dos seus rins.
Um dos tratamentos é a hemodiálise, que é o tratamento que eles recebem aqui, onde as máquinas servem para fazer o trabalho artificial, né, que os rins fariam, uma vez que eles não funcionam. A hemodiálise consiste, então, basicamente filtrar o sangue do paciente portador da insuficiência renal. A máquina, ela vai fazer o papel, então, dos rins. Através desses filtros, de todo o mecanismo dela de circulação, o sangue do paciente vai passar pela máquina e vai ser filtrado, tirando, então, o excesso das impurezas geradas pelo metabolismo do paciente. Além disso, nós temos condições, através da hemodiálise, tirar o excesso de líquido acumulado, o que se chama de ultrafiltração. Então, todos os pacientes que vêm a uma sessão de diálise, eles têm o seu sangue filtrado junto com a retirada do excesso de líquido. Para conseguir realizar esse procedimento, é necessário com que esse paciente tenha um acesso, que no caso seria através de uma fístula, tá? Uma fístula arteriovenosa, da onde o sangue do paciente, através desse equipo, passa pela máquina, pelo filtro e depois retorna ao paciente. Cerca de 80 litros de sangue é filtrado a cada sessão de diálise aqui. O sangue do paciente, ele passa através desse capilar, que é o filtro da máquina de diálise, por onde ele entra em contato então com as soluções que nós colocamos, seriam esses frascos aqui, e isso vai fazer uma troca, retirando o excesso das impurezas do sangue do paciente. Agora, ações de enfermagem com pacientes em hemodiálise com Luana e Isabela. Bom dia. Bom dia. As ações de enfermagem consistem nas ações e procedimentos normais que a enfermagem presta à população, sendo que o paciente renal precisa de alguns hábitos exclusivos. A investigação e a anamnese deve ser feita com a família e com o paciente para você saber fatores que possam ter levado a ele a adquirir a doença. A enfermagem deve prestar orientações sobre o uso de medicamentos e sobre hábitos alimentares também. A enfermagem também presta serviços à unidade, como controle de retorno do paciente. Nós devemos garantir que o paciente volte na próxima semana para dialisar novamente. Busca de faltosos, caso ele não aparecer, e também controle de consulta. Devemos manter sempre a agenda dele constante. No ato da hemodiálise, devemos fazer o monitoramento dele durante e após a hemodiálise, no caso de ocorrer algumas ações adversas. Agora vamos falar sobre alguns cuidados com a fístula que o paciente deve manter. O acesso vascular FAV da hemodiálise é uma linha da vida do paciente, portanto, são necessários cuidados para sua preservação. Uma fístula bem cuidada pode durar anos. Siga os cuidados. Manter sempre limpo o local, lavando sempre com água e sabonete. Isto evita infecções que podem inutilizar a fístula. Qualquer sinal de inchaço ou vermelhidão deve ser comunicado imediatamente ao médico ou à equipe de enfermagem. Evite carregar pesos ou dormir sobre um membro da FAV, pois a pressão sobre ela pode interromper seu fluxo. Não permita retirada de sangue ou de medicamentos na via do braço da fístula, a não ser que o médico autorize. A retirada de sangue pode criar coágulos no vaso. Caso aconteça hematomas, manchas roxas, no caso, após uma ablução, use compressas de gelo no dia e água morna no dia seguinte, conforme recomendação médica ou da enfermagem. Caso perceba que o fluxo de sangue está muito fraco, diferente do costume, ou que está muito lento, ou que parou completamente, procure auxílio do médico imediatamente, pois este é um sinal de mau funcionamento ou perda da fístula. Cuidados com o catéter. O catéter da hemodiálise é uma via de acesso vascular temporário, que permite a maturação da fístula. Por isso, existem meios de preservação e manutenção. Não devemos molhar para evitar infecção. Devemos orientar o paciente a não dormir sobre o braço. Devemos orientar o paciente também a não tracionar o catéter.
não podemos deixar o paciente sair da unidade com o catéter. Em caso de sangramento ou coágulo, devemos informar rapidamente a unidade de terapia renal para que o paciente possa ser atendido, pois um profissional que não faz parte da unidade de terapia renal não está habilitado para atender. Bom, pessoal, como nós vimos nas informações que foram passadas, para prevenir a insuficiência renal, devemos ter uma boa alimentação, né, Sabrina? Exatamente, Rafael. E ter hábitos saudáveis, não abusar de açúcares, gorduras, sal e evitar bebidas alcoólicas. Agora, pessoal, nós iremos ver uma entrevista que a Ana Lu fez com um paciente em hemodiálise. E hoje a gente vai estar entrevistando a Paloma. Tudo bem, Paloma? Tudo bem. A gente vai falar um pouquinho sobre o seu tratamento, tá bom? Tá ok. Com quantos anos você descobriu que precisava fazer hemodiálise? Com 12 anos eu descobri que precisava fazer hemodiálise. Mas faço o tratamento desde que nasci. Eu nasci com falência nos rins. Como foi que você lidou com essa situação? Tive que aprender a conviver com isso. No início era mais difícil, porque eu via as outras crianças fazendo as coisas que eu não podia fazer. E como que funciona o seu tratamento? Eu faço hemodiálise 3 vezes por semana, 4 horas por dia. Hoje já estou mais acostumada e adaptei minha vida a isso. E qual a influência da sua família para você no seu tratamento? Não sei o que eu seria sem eles. Sempre estiveram ao meu lado. Hoje me sinto uma vitoriosa. E minha mãe é uma verdadeira guerreira, porque ela sempre teve correndo atrás de tudo pra mim. E se hoje eu estou aqui, é por causa dela. E o que a hemodiálise é para você hoje? Uma segunda chance de vida. Muito obrigada pela sua entrevista, obrigada a todos e um ótimo dia. Filtrado sangue, gerando um acúmulo de toxinas no organismo. A insuficiência renal pode ser crônica ou aguda. A insuficiência renal aguda é aquela... Ih, não, me perdi. Olha raramente pra baixo. Começou. Quer? Diálise é realizada em três das... Não, para. Você sabe quais são os sintomas da insuficiência renal, Sabrina? Não, Rafael, vai ser. Peraí, não. Porque se sujar pode gerar infecção ao paciente.